Olha, Detal acabou, que loucura, né? Todo mundo falando sobre o Detal, alguns falando positivamente, alguns falando negativamente, mas a gente sabe que aqueles comentários negativos é o que viraliza, é o que o pessoal quer saber, porque realmente a gente precisa saber dos pontos negativos pra gente saber onde a gente tá se enfiando. É igual eu falei em um outro vídeo, eu falei assim, gente, se você tá indo pra festivais, principalmente festival, show é outra coisa, porque aí depende muito do show. Tem aquele show pequeno, numa casa de show pequena, tem o show em estádio, que já é diferente, como eu sempre venho falando aqui pra vocês, e um festival. E quando a gente fala de festival no autódromo, gente, você já cansa até de chegar no festival. Entendeu? Então, dentro do festival, com certeza você vai se cansar de ir de um lugar para o outro. Só que teve um questionamento muito grande em relação ao palco The One, que falaram que tinha que andar 1 quilômetro para poder chegar no palco Skyline. Então, o pessoal já não estava aguentando mais ir de um palco para o outro. E a gente sabe que acontece show aqui e acontece show do outro lado. E isso é complicado porque quando você está num show no palco Skyline, aí você tem que ir pro The One. Até você chegar no The One, já passou 20 minutos de show. Então, os palcos, por serem muito longe, é muito complicado. Porém, na primeira edição, o problema era que eles estavam muito perto. Entendeu? Então, assim, deve ser uma loucura na cabeça do festival pensar assim, gente, o que esse pessoal quer? Porque se bota perto, não pode. Se bota longe, também não pode. E aí, como que faz? Entendeu? Então, assim, eu acho que eles têm que ver um lugar bom para colocar aquilo dali. Mas só vai ter afirmado, só a pessoa que foi na primeira edição e na segunda edição que vai ter essa afirmação para falar assim, não, olha, vocês podiam fazer desse jeito, porque às vezes a gente quer que seja do nosso jeito, mas às vezes tem que ser de um jeito que não atrapalhe a circulação. Como que o artista vai chegar naquele palco? Ah, porque não coloca ali do outro lado, mas será que dá para colocar ali? Às vezes não dá, não tem como o artista chegar ali. É igual uma coisa que eu tinha falado no Rock in Rio, que igual também outro questionamento, o pessoal falou que a passarela da Katy Perry estava muito alta, então quem estava na grade não estava conseguindo enxergar dentro do palco, mas quando a gente fala de festival, o pessoal lá de trás também tem que assistir, então o palco tem que ser alto. E outra também, pode ser até um esquema, mas enfim, pode também não ser nada disso que eu tô pensando. Se você bota um palco muito confortável, todo mundo vai querer ficar na grade, e todo mundo na grade é muito complicado, porque a gente está falando de 100 mil pessoas disputando uma grade. Quando você vê que a visão da grade não é tão boa do jeito que você imagina, você tem que abrir mão de algumas coisas. Uma coisa é você ficar na grade, outra coisa é você ficar um pouco mais para trás, outra coisa é você ficar lá atrás. Às vezes você vai para um festival e você fala, não vou pegar grade, porque eu quero ir no brinquedo, eu quero pegar brinde, eu quero ir de um palco para o outro para poder não perder nenhum show. Porém, a pessoa que fica na grade, ela fez uma escolha de estar na grade. Então, se a grade estiver muito confortável, todo mundo vai ficar lá. E aí foi isso que eu tava falando uma vez sobre a line-up. A line-up, quando ela é diversa, quando ela é misturada, tipo Katy Perry e a nada a ver, né? O público pode até gostar, igual eu gosto de algumas músicas do a e gosto muito da Katy Perry. Então eu sou uma exceção, mas boa parte do público não curte a o mesmo público da Katy Perry, nem o público do a vai curtir Katy Perry. Então, quando eu fui na Katy Perry e o a no Rock in Rio, o que aconteceu? A galera do a quando terminou o show do a saiu tudo. E ficou só o público da Katy Perry. No show da Mariah Carey aconteceu a mesma coisa. Gente, foi incrível, eu não sei como que foi no Detal. Foi incrível para quem assistiu em casa? Sim, porque eu não fui no Detal e assisti em casa. Foi incrível para quem assistiu em casa, mas para quem tava lá, qual foi melhor, o do Rock in Rio ou do Detal? Não sei, porque eu não tava lá, mas eu já posso dizer que eu me sentiria muito mais confortável assistindo o show da Mariah no Rock in Rio, porque foi o que eu assisti. Porque muita gente saiu depois do show da Mariah, e o show da Mariah terminou antes da meia-noite, porque quem ia fechar a noite era o Shawn Mendes. Então, era públicos diferentes. Agora, quando colocaram Justin Bieber, Demi Lovato, Luísa Souza no palco Sunset, não, foi um caos generalizado. Por quê? O fã de Demi é o fã de Luísa, é o fã de. Pode até não ser fã, mas vai gostar. É o fã de Isa, é o fã de Demi, é o fã de Justin. Então aquela galera ficou pressionando o tempo todo. Agora, se você coloca, sei lá, uma Cyndi Lauper e um Justin Bieber, vai ter um público que vai para Cindy, mas também vai um público para o Justin. Então, quando o público da Cindy sair, vai ficar mais o público do Justin. Entendeu? Então, assim, vai intercalando. Agora, quando é atrações tudo de um estilo musical só, gente, é um caos generalizado. Então, o dia do Travis, eu falei que o dia do Travis estava muito bom para quem gosta de trap, porque, cara, tava tendo Matuê no palco Sunset não, no palco The One, e tava tendo Don Toliver,
que é incrível também, e teve que Felipe Ret, teve várias atrações que conectam o público, então, e o primeiro dia esgotou. Então, eu já sabia que ia ser um caos generalizado, porque, enfim, não era um Justin Bieber cantando depois um Travis Scott, porque ia ter público apesar que essa junção aí seria o caos seria uma guerra. Mas, enfim, eu lembro que eu fui pro show da Taylor Swift e eu voltei de carro de aplicativo. Já é até uma dica que eu vou falando pra vocês. Não fica comentando muito com, com a pessoa do carro de aplicativo, porque essa pessoa não entende. Uma vez, uma colega minha falou que foi pro show do Sandy Júnior e o taxista, né, o carro do aplicativo, perguntou assim: Ah, o show do Sandy Júnior deve ser caro, né? Uns R$ 50. E ela tinha pagado 300. Ele ficou assustado com o valor que ela pagou, que era um senhorzinho também. E aí, depois, no show do Coldplay que eu fui, eu tive que ouvir de taxista, assim, o pessoal quer pagar R$ 300 pra ver o Coldplay, mas também não quer pagar R$ 300 pra voltar pra casa. Mas assim, o Chris Martin vai levar a gente? Porque se for assim, eu até pago R$ 300, porque não tem lógica isso daí. Foi um show incrível, você querendo me levar pra casa por R$ 300, mas é o trabalho dele. Nem vou entrar nesse assunto aí, se vocês gostam de discutir isso. Mas aí o que acontece? Então, já perdi até onde eu tava no meio da história. Então, o que acontece? O carro de aplicativo que eu vim do show da Taylor Swift era um cara mais novo e ele tava começando a conversar sobre show. Falou que a irmã dele foi no show da Taylor Swift, isso, aquilo, e ele tava falando do show do Travis, que ele foi no Primavera Sound. E o show do Travis no Primavera Sound, ele falou que foi uma loucura, porque tinha um público nada a ver, umas atrações nada a ver, e aí quando esse público fez o show no Primavera Sound, o Primavera, que por sinal eu espero que o Primavera Sound volte, que, enfim, falou que ia fazer uma próxima edição, não fez, falou que não ia dar, mas, enfim, falou que lembrava do Brasil. Vamos ver se vai aparecer por aí. Ok. Aí esse menino ele foi e falou que depois que saiu todo mundo, aquela galera que curtiu os shows que queria curtir, ok, depois veio só o público do Travis. Então foi muito mais confortável. Por isso que no período do Primavera Sound a gente não viu esse negócio de sinalizador. Deve ter, com certeza, né? Mas a gente não viu essa repercussão de empurra-empurra, de parar show porque tava tendo muito empurra-empurra. Porque era uma galera assim. A primeira atração não tinha nada a ver com Travis, não tinha nada a ver com trap. Então a galera do Travis ficou andando, fazendo outras coisas. Depois, quando foi se aproximando do show do Travis, aquela galera do Travis foi pra frente e a outra galera saiu. Então isso é muito bom. Quando tem atrações boas, assim, tudo de trap num dia, não é tão legal assim. É igual se colocar AC/DC, no mesmo dia colocar Metallica para abrir o show do AC/DC e colocar umas bandas de rock também muito famosas. E aí fica um caos generalizado, porque todo mundo quer ficar ali na grade, entendeu? Então eu até acho que montar a line-up de um festival tem que pensar nesses pontos. O Detal, eu acho que melhorou de lá pra cá, porque pelo menos eu acompanhei a primeira edição muito pelas redes sociais. Então foi assim, um caos atrás de caos, tanto na entrada quanto. E agora na entrada eu já não vi tanta coisa assim. Eu vi muita gente comentando, mas eu não vi muita treta assim, tipo, ai, nossa, fiquei horas na fila. Pode ter acontecido? Pode ter acontecido. Até no Rock in Rio, até hoje, acontece de atrasar ou de dar algum problema lá. A única coisa que eu vi que tava conferindo a meia entrada. Isso daí gerou trauma nas pessoas, mas se você não é meia entrada, você não tem nem que comprar esse ingresso, né? Eu já até comentei em um outro vídeo. E em relação à entrada foi de boa, foi melhor, parece que da primeira edição. Chuva não choveu pra gente ver se ia dar lama ou alguma coisa do tipo. A posição dos palcos, aquele morrinho lá, eu acho que ficou muito bom pra curtir o show no palco The One, mas por ser longe ficou complicado e eu entendo também, tá? Porque você andar de um palco pro outro é bem complicado, principalmente no meio da muvuca. E aí é aquilo que eu falei, se você tá no palco Skyline, você tem que ir pro palco The One, se você sabe que é 20 minutos andando, aí você sai do palco Skyline pra quê? Aí você saiu do palco Skyline e foi até lá. E, vamos dizer, o artista fez 1 hora de show. Você já perdeu 20 minutos de show ali. E aí, depois que o artista terminar o show aqui, você vai ter que andar 20 minutos pro palco principal. E você já vai perder 20 minutos do show lá do palco principal. Então, tem que ver. Se der pra fazer isso, né, colocar mais próximo e que não seja um de frente pro outro pra não dar aquele problema com o som, vamos fazer isso, né? Então eu espero que o Detal melhore pra terceira edição, que por sinal já foi confirmada pra 2027 e o Rock in Rio pra 2026. E a gente vai comentar tudo isso nesse canal, principalmente quando estiver saindo a line-up e as divulgações de como funciona a venda de ingresso do Rock in Rio. Se você não conhece, é o mesmo esquema.
card, venda geral, venda extraordinária, entre outras. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta, curte e me siga lá nas redes sociais que a gente vem com mais novidades, tá ok? Tchau, tchau!